Boa tarde, companheiras e companheiros. Bom, em primeiro lugar, eu queria aqui é uma satisfação estar reunido aqui com vocês aí nesse final de ano, para a gente estar traçando as etapas, né, os passos para a luta que com certeza vai se colocar no país aí no próximo período, e que eu acho que, como o companheiro Rui colocou aqui, isso aqui se trata de um momento de reflexão, se trata de um momento em que a gente tem que pensar o problema, pensar as ideias, se trata do momento que a gente tem que fazer uma reflexão intelectual para ver como como é que se coloca fundamentalmente, né, o problema da gente romper com essa política de paralisia que está dominando boa parte da esquerda. Eu queria me referir sobre isso porque nessa quinta-feira agora passada, antes de ontem, eu particularmente participei de duas atividades que elas são muito demonstrativas desse problema fundamental que está colocado hoje para o movimento. A primeira delas foi uma plenária da Central Única dos Trabalhadores DF, em que um companheiro lá do DIEESE foi fazer uma explanação da situação dos sindicatos diante da reforma trabalhista, diante da política de terceirização do governo, diante da carteira verde e amarela e etc. e tal. E a segunda atividade, isso foi no período da manhã, e no período da noite, nós participamos de uma atividade do comitê Abreu e Lima. Esse comitê é um comitê criado em Brasília em defesa da Revolução Bolivariana, em defesa da Venezuela. E tinham vários agrupamentos políticos participando dessa atividade, e que é um problema chave para a situação política do mundo todo, mas particularmente aqui da América Latina, que é o problema da Venezuela, que é uma situação que a gente tem que ter presente sempre, que o nosso destino, o destino do povo brasileiro, o destino do povo latino-americano, está absolutamente interligado com o desenvolvimento da situação na Venezuela, o desenvolvimento da revolução na Venezuela, e como que se trava o problema da luta anti-imperialista na América Latina, né? Quer dizer, quanto mais a Venezuela se fortalecer, mais a esquerda, mais o povo na América Latina se fortalece. O contrário também é válido nessa situação, né? Então, eu acho que, por que com base aqui na colocação do companheiro Rui, foi muito marcante essas duas atividades, porque ela mostra justamente o descompasso que está colocado aí no que diz respeito à luta contra o golpe de Estado, a luta pelo fora Bolsonaro, e como que esse impasse se expressa, porque nitidamente dessas duas atividades dava para se ver que, se não houver uma mudança qualitativa na luta política, não vai acontecer nada, né? Se depender dessa esquerda, né? Então, no caso da CUT, é muito emblemático, porque o que acontece? A exposição do companheiro, do economista lá do DIEESE, toda foi para mostrar o seguinte, que existe uma política de esvaziamento dos sindicatos, né? Essa política de que o governo Bolsonaro, né, não só ele, o golpe de Estado, né, que foi acentuado com o governo Bolsonaro, tá promovendo aí um grande esvaziamento dos sindicatos. E que esse esvaziamento, obviamente, leva a conclusão que ele chega é que leva ao enfraquecimento do sindicato. Ele estaria baseado em dois pilares fundamentais. O primeiro, com relação aos trabalhadores de uma camada mais baixa. Então, esses aí seriam vítimas, vamos dizer assim, de um processo de terceirização em larga escala. E o segundo, que seriam as camadas mais bem remuneradas dos trabalhadores, esses aí estariam sujeitos às novas regras trabalhistas, que colocaria, inclusive, o problema da reforma da negociar, a pessoa se transformar num indivíduo, quer dizer, ele faria o seu próprio acordo de trabalho, ou seja, o sindicato se esvaziaria pelos dois motivos. Depois, a gente estava discutindo com os companheiros lá, essa situação é interessante porque a gente nós que estamos lutando aí contra o golpe, que vem denunciando, nós do Comitê de Luta contra o Golpe, que vem denunciando essa condição toda que nós estamos passando aí desde pelo menos 2016, né, mas que vem de antes, a gente sabe muito bem
que, se a gente for ver de um ponto de vista geral, o golpe de Estado foi uma coisa profundamente negativa, né? Sem dúvida. O golpe de Estado mexeu com a vida de todo mundo. Mas, por outro lado, a gente assistiu, né, vivenciou um outro fenômeno, que é o seguinte: a evolução de uma ampla parcela dos trabalhadores, o próprio comitê, os comitês de luta contra o golpe reflete isso aí, que em um curto espaço de tempo evoluiu do ponto de vista da sua consciência, com um processo que, por vias normais, levaria anos e anos para que se chegasse a várias conclusões que hoje nós estamos chegando com relação à luta política. Quer dizer, obviamente, e desse ponto de vista, obviamente, que a gente tem que tratar o problema do sindicato. Se a gente for ficar chorando que a reforma trabalhista fez isso ou fez aquilo, nós não vamos para lugar nenhum. A gente tem que ter uma política de unidade dos trabalhadores que denuncie isso aí, mas que leve fundamentalmente os trabalhadores para a rua, que vincule esse problema da luta dos trabalhadores contra o desemprego, por exemplo, que é essa discussão que nós estamos fazendo aqui com relação às 35 horas semanais, ao fora Bolsonaro. Quer dizer, você tem que ter uma política para isso, você não pode se curvar diante de uma constatação que é evidente. Bom, essa é a primeira atividade. A outra atividade, como eu falei aqui, foi um lançamento desse comitê, lançamento desse encontro, né, o encontro anti-imperialista em defesa da Venezuela, o primeiro encontro, em que, à exceção da intervenção nossa, que fomos para lá, inclusive, defender a participação dos companheiros dessa conferência, mostrar o seguinte, que se tem uma palavra de ordem que ecoa por toda a América Latina, fora os governos de direita que estão tomando de assalto a América Latina, isso está em todos os países, né, do Chile, Bolívia, Colômbia, Equador, aos países do Caribe, aos países da América Central, enfim. E que no Brasil isso se dá também, é uma palavra de ordem absolutamente popular, como a gente tem discutido sistematicamente, né? E que mais do que nunca está colocado é a gente armar os trabalhadores, preparar os trabalhadores para a rebelião popular que está colocada aí. Então, essa aí, vamos dizer assim, que é a caracterização que nós estamos fazendo da situação política. O que se viu de lá foi muita exaltação à Venezuela, muita exaltação à solidariedade latino-americana, mas muito pouca prática de um ponto de vista objetivo do que fazer para, de fato, a gente ser solidário a esse povo todo. De fato, a gente ser solidário à Venezuela. Porque a única solidariedade, de fato, que a gente pode prestar ao povo venezuelano é a gente lutar contra o golpe aqui. Não adianta a gente querer falar de discurso que nós somos contra abaixo o imperialismo lá, se na prática nós não temos uma política de enfrentar o imperialismo aqui. Então, eu acho que são essas questões fundamentais que eu acho que vem materializar num ponto, nessa conferência. Acho que é um momento ímpar, como o companheiro Rui levantou aqui, é um momento de reflexão, é um momento que a gente tem que pensar isso aí, porque isso aqui tem que ser a base do movimento de enfrentamento que nós vamos estar fazendo no próximo período e que fatalmente vai acontecer no Brasil. As condições objetivas estão dadas. As condições objetivas do país estão dadas. O Brasil em nada se difere, ou até é pior a situação do Brasil que em outros países da América Latina. O problema é subjetivo, o problema diz respeito à política da direção, e a gente tem que usar essa plenária, esse movimento aqui, como instrumento justamente para romper essa barreira, um instrumento de organização dos trabalhadores para, em torno de um programa de luta, a gente elevar a consciência de amplas massas no sentido de travar uma luta de morte contra o governo Bolsonaro, pelo fora Bolsonaro, pelas reivindicações fundamentais dos trabalhadores. É nesse sentido que eu salvo os companheiros que estão aqui presentes, para a gente se somar nesse esforço, para travar um grande debate até o dia de amanhã e a gente sair armado para os nossos estados, para levar essa discussão com os companheiros que estão lá. Muito obrigado.